Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Esse é o estudo de dezembro de 2023. E o tema, queridos, é muito interessante, e o que é um tema almejado mundialmente, né? É a paz para o coração agitado. Então, paz para o coração agitado, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2023, escrito por Vilmara Lima. E como nós falamos, as pessoas vivem atrás de paz, né? Vivem à procura de paz. Mas antes de falarmos sobre esse tema tão maravilhoso, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, né? Nós vamos falar com Deus, a esse Deus que nos dá paz, que nos dá tranquilidade. Continuamos pedindo aí aos irmãos que estejam orando em favor do nosso gatinho, ali o pastor Robson, para que Deus esteja ministrando a cura, liberando a cura total sobre a sua vida, e que em breves dias ele esteja aqui novamente conosco, orando ao Senhor, participando dos estudos. Feche seus olhos, vamos orar? Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai celeste, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus. Estás conosco a todo instante, a toda hora, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, que nos concede paz, paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos também, ó Deus, em especial, por cada lar, Senhor, representado que está ouvindo, ó Deus, nessa noite a Tua palavra, que Tu esteja, ó Deus, a adentrar a cada lar, suprindo, ó Deus, as suas necessidades, ó Deus amado, restaurando, Senhor, a alegria, restaurando todas as áreas que precisam ser restauradas e concedendo, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua paz. Obrigada, Senhor, por tudo. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. É o que nós te pedimos, não porque sejamos dignos ou merecedores de Te pedir, mas te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Paz para o coração agitado, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2023, escrito por Vilmara Lima. E Vilmara, queridos, ela começa falando o que eu acabei de falar para vocês, que a paz é algo almejada por todo mundo, né? Todo mundo almeja a paz. Tem até um filme, né, em que a modelo diz assim, e a paz mundial, né? De tantos desejos que ela tem, ela encerra e fecha com a paz mundial, porque essa é a vontade, esse é o desejo da nação. Paz, paz. Mas muitas pessoas não conseguem encontrar essa paz. Muitas pessoas não conseguem encontrar esse descanso, essa tranquilidade, porque as nossas vidas, no correria do dia a dia, no agitar da vida, muitas vezes nós não temos paz. Isso se dá pelo fato, querido, de que muitas pessoas ainda não possuem Deus no centro da sua vida, no controle da sua vida, no controle do barco. Eu estava pregando domingo na igreja e nós falamos justamente isso, sobre aquele trecho ali em que Jesus, ele acalma o mar, as tempestades, né? O vento, e aí os discípulos boquiabertos falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós falamos que Jesus Cristo estava sentado dormindo na proa, né? Na proa do barco, ali na popa do barco. E a popa é justamente aonde fica o motor, aonde fica o controle. Então, mesmo em meio às tempestades, Deus está no controle das nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, nós alcançamos a paz que excede a todo entendimento. Então, como mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós podemos ficar em paz sabendo que nós fomos reconciliados com Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Então, isso é paz.
Isso é tranquilidade. E às vezes a pessoa imagina que paz é estar, né? Aí eu coloquei até uma foto aí de uma paisagem, de uma praia, uma sombra. E as pessoas imaginam que paz é estar sob sombra e água fresca, né? Tomando uma aguinha de coco ali. Mas na verdade, a paz que excede a todo entendimento, é ter controle, a estabilidade emocional, em meio ao caos. Em meio ao caos. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. E aí a autora começa perguntando para mim e para você. Você tem a paz com Deus? Você está em paz com Deus? Você tem paz com esse Deus maravilhoso que fez o universo, o criador de todas as coisas? Há algo hoje na sua vida que esteja roubando a sua paz, tirando a sua paz? E aí a terceira pergunta, como é que você pode lidar com isso à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus? A gente vai ver que o Antigo Testamento, ele está recheado de profecias messiânicas, né? Profecias a respeito do Messias, daquele que traria paz, que daria paz, paz que excede a todo o entendimento. E a gente vai falar justamente, vai estudar justamente o livro de Zacarias, o capítulo 9, versículos 9 e 10, que fala sobre esse rei que irá trazer salvação e anunciará a paz. E diz assim a palavra de Deus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos e arcos de guerra, e será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Bom, quem foi Zacarias? A autora ela começa dizendo o seguinte, que Zacarias ele foi um profeta e ele também foi sacerdote, do Senhor. Zacarias foi profeta e Zacarias também foi sacerdote. Qual o ministério de Zacarias? Zacarias exerceu esse ministério. Ele exerceu esse ministério justamente no período pós-exílico, quando Jerusalém estava completamente destruída. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, os muros estavam devastados. A população ainda não havia regressado completamente para Jerusalém. Uma boa parte, ou seja, a maioria da população de judeus resolveram ficar no exílio e os que voltavam aos poucos. Então imagine a situação. Estava tudo um caos, Estava tudo um caos. A cidade, a Jerusalém, estava de tal forma destruída que as pessoas não tinham mais esse apreço de retornar a Jerusalém, até porque já tinham construído casas, se casado lá no exílio, Então tinha todo um processo. Então, aí você imagina a situação. Seria possível ter paz em um período pós-guerra? Seria possível ter paz logo após acabar a guerra? Então a mensagem do livro de Zacarias é uma mensagem ao mesmo tempo de exortação e repreensão, e ao mesmo tempo é uma mensagem de incentivo, de encorajamento ao povo. A cidade precisava ser restaurada. Era necessário que o templo do Senhor fosse reconstruído, porque o templo havia sido destruído. Então, como o profeta Ageu dissera, mas também era fundamental e principalmente a restauração espiritual do povo. A gente vai ver que Neemias, quando ele propõe essa reconstrução dos muros de Jerusalém, ele propõe essa reconstrução começando pela reconstrução espiritual do povo, Pela reconstrução espiritual do povo. Então, nesse contexto pós-exílico, Zacarias, ele está ali falando ao povo, incentivando ao povo, mas ao mesmo tempo ele exorta e repreende ao povo, ele encoraja, ele incentiva, e no meio desse caos, o Senhor, por meio do profeta Zacarias, ele traz o quê? Traz esperança ao povo, relembrando a promessa acerca do Messias. Então Zacarias,
ele traz uma mensagem de alento ao povo, né? De esperança. Olha, o Messias virá, o Messias prometido virá. E primeiro tópico, alegremo-nos, o rei vem aí. Alegremo-nos, o rei vem aí. Então, quando a gente vai ver o versículo 9 do capítulo 9 de Zacarias, o versículo começa dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, e depois exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Dois imperativos, duas ordens: alegra-te e exulta. Alegra-te e exulta. E eles se justificavam porque pelo que vem logo a seguir, né? Essas duas ordens, esses dois imperativos que o povo precisava obedecer, se justifica pelo que vem a seguir após esses imperativos. Eis que o rei vem a ti. Eis que o rei vem a ti. Queridos, não era permitido ficar na presença do rei triste. Não era permitido ficar na presença do rei choroso. A gente vai ver que o rei logo percebe que há algo errado com Neemias por conta da fisionomia de Neemias, né? Neemias aparece com uma fisionomia diferente diante do rei e o rei pergunta a Neemias o que estava assolando o seu coração. Então, na presença do rei, era necessário se exultar, é necessário se alegrar, né? E Zacarias estava dizendo o seguinte: o rei dos reis virá a vocês. O rei dos reis virá. Então, vocês têm mais é que se alegrarem, que exultarem, que gritarem de alegria. Então, Deus, mais uma vez, ele afirma uma promessa feita desde o Éden, desde Gênesis lá. E ao longo do Antigo Testamento, Deus vem prometendo a vinda do Messias. E mais uma vez ele afirma aí essa vinda do Messias em Zacarias. Então, a Bíblia nos diz que um descendente da mulher viria e o Senhor honraria a aliança que fizera com o seu povo. Então, o Messias, o ungido, o Salvador de Israel, estava vindo. E Jeremias, ele afirma justamente isso e pede para que o povo se alegre, para que o povo exulte. Calvino afirma que Zacarias, aqui testemunha de Deus, não tinha em vão anteriormente falado tantas vezes por seus servos a respeito do advento de um Redentor, mas que uma esperança firme deveria ser mantida, né? Então, Zacarias aqui é testemunha dessa afirmação de Deus anteriormente, de que o Messias viria e que era necessário haver esperança, que era necessário esse esperançar no Senhor pelo povo. Então, porque o rei Jesus, ele viria, porque o rei viria a Jerusalém. E assim o povo deveria exultar e alegrar. E aí, do original hebraico, a palavra se alegrar significa grito, gritar bem alto. Então, se a palavra exultar, né, significa isso, grito, gritar bem alto. Então, alegrem-se, gritem de alegria, pulem de louvores, porque o rei virá, o Salvador, aquele que nos trará paz. Era isso que Zacarias estava falando ali ao povo. Era essa a profecia que Zacarias estava dando ao povo. E aí a gente vai ver que Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, Isaías prometeu que viria o Messias. Isaías prometeu que Deus mandaria aquele que nos daria paz, e ele veio, o rei veio, queridos. O Natal nos lembra justamente isso, que o Salvador,
que o Salvador nasceu, né? Que cumpriu-se a promessa. Deus não quebrou a sua promessa, Deus não quebrou a sua aliança para conosco. Ele enviou o Rei prometido, que Jesus autodefiniu-se como humilde, manso, e esse Rei, Jesus, manso e humilde, trouxe até nós a salvação. Então, por que manso e humilde? Porque mesmo sendo Rei, mesmo sendo Deus, Senhor dos senhores, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo se fez em forma de homem e habitou entre nós. E vimos a graça como a graça do unigênito do Pai. Então, Deus desceu dos céus e se entregou na cruz do Calvário por nós. Isso é humildade, isso é sinal de amor, isso é sinal de dedicação, isso é sinal de pacificação, de pacificador, né? De manso, daquele que se submete à vontade do seu Pai. Então, a salvação que nós precisávamos e a qual nós tanto queríamos e que seríamos incapazes, é isso que a autora diz, de obtermos por nós mesmos, essa salvação veio através de Jesus. E é por causa da sua justiça, porque Jesus é justo, que nós fomos justificados. E isso não acontece por obras, isso não acontece por ações, nós somos justificados pela quê? Pela fé. E pela fé é que nós temos paz com Deus e também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, queridos, olha o que a palavra nos diz em Romanos, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pronto. Olha que coisa maravilhosa. Deus promete, né? A gente vai ver que essa promessa ela vem desde o Antigo Testamento, desde o Éden. Deus disse que mandaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus ele promete aquele que nos daria paz. Deus promete aquele que nos daria vitórias em meio às guerras. E aí nós vamos ver que essa promessa ela se cumpriu em Cristo Jesus. E aí, como é que nós conseguimos essa paz, adentrar a essa Canaã celestial que tanto nós esperançamos? Por meio da fé. Por meio da fé. E significa o quê? Morrer para o mundo e nascer para Deus. Então, nós não somos mais, é isso que o texto está dizendo aqui em Romanos, capítulo 3, versículos de 1 a 4, está dizendo que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. A nossa pátria não é daqui. A nossa pátria é celestial. Então, é para lá que devemos fixar os nossos olhos. É lá que devemos estar atentos. É para lá que devemos direcionar o nosso olhar para Deus, para os céus. Portanto, quando nós colocamos isso nos nossos corações, nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas que o Senhor graciosamente tem nos dado aqui na terra. Nós somos filhos de Deus. Nós vivemos aqui na terra e Deus tem nos abençoado com infinitas coisas. Com uma casa, com uma família, com um trabalho, com um namorado, com um esposo ou uma esposa. São N coisas que Deus tem nos ofertado aqui na terra. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqui. Então, queridos, o nosso olhar não pode estar nas coisas que Deus graciosamente nos dá. O nosso olhar precisa estar voltado para Deus. Para Deus. Porque a Bíblia nos diz que nós já estamos mortos para essa vida. E que a nossa vida, ela agora está escondida em Cristo. Ou seja, Cristo vive em nós. Então nós devemos sim ser gratos a Deus por tudo que temos, mas nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo,
a tudo que temos. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas que são do mundo. E é isso que nos angustia, nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, nos tira o sono. Então, por que nós não podemos apegar às coisas terrenas? Porque essas coisas, elas passam. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Então, mas aí o que vem em seguida vai durar eternamente, que é o quê? Que é Cristo se manifestando em nossa vida. Ele nos dará a eternidade e nada se compara à eternidade ao lado do Pai. Nada pode comparar ao passar a eternidade ao lado do Pai. Então, o Rei vem, acredite, e nós reinaremos com Ele nas mansões celestiais. Paz pela qual tanto ansiamos. É o outro tópico aqui que a gente pode ver do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha o que é que diz o versículo 10. E de Efraim destruirei os carros de Jerusalém, de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Olha o que é que Deus está prometendo: destruição de carros, arcos de guerra e cavalos. E isso simboliza o quê? Quando diz, olha, eu vou destruir os carros, vou destruir os cavalos, vou destruir os arcos de guerra, Deus está dizendo o quê? Que a guerra irá ter fim, ela irá cessar. Então, o fim da guerra significa o quê? Paz. E Zacarias disse que Israel não haveria mais lutas, não seria mais necessário que o povo fosse defendido com armas, porque o rei traria paz sobre Israel e ele não precisaria de meios humanos para fazer essa restauração, essa libertação do povo de Israel e conceder paz a Israel. E aí os versículos, Miqueias 4, 5 diz assim, Miqueias profetizando sobre esse Messias que traria paz, diz assim, e este será a nossa paz. Quando a Síria vier a nossa guerra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, olha as profecias messiânicas. Miqueias diz que Deus enviaria a paz. Quando a Síria viesse à guerra, quando pisar nos palácios, nós levantaremos contra ela 7 pastores, e aí vem falando, discorrendo sobre essa paz. Ele será a nossa paz. E aí, mais uma vez, Isaías, ele fala também justamente sobre isso. Ele diz, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Cerca de 700 anos depois, olha quanto tempo essa profecia foi falada, foi profetizada, e após 700 anos, depois de 700 anos, é que essa profecia veio ser cumprida. Às vezes a gente fica aguardando que a resposta de Deus às nossas orações, mesmo Deus promete responder às nossas orações, e nós queremos que a resposta seja feita no nosso tempo. Mas a Bíblia nos diz que um ano para Deus é como 1000 dias e 1000 dias como um ano, Então o tempo de Deus é diferente do nosso. E 700 anos depois é que essa profecia ela veio ser cumprida.
apenas 700 anos depois, em uma noite tranquila no campo, depois de anunciar o Salvador ao mundo, os anjos louvavam a Deus declarando: paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Lucas 2,14. Então, um pouco antes da sua morte, em um ambiente de tristeza e incertezas, Cristo consolou e animou seus discípulos, proferindo as seguintes palavras: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? E aí Jesus Cristo falou: eu não dou como o mundo a dar, eu dou uma paz diferente de vocês, né? Eu dou uma paz diferente a vocês. Então, após a ressurreição, ele saudou também esse grupo de seguidores, esse grupo de discípulos, reunidos ali a portas trancadas com medo, dizendo que a paz seja com vocês, está em João 20, 21. E tempos depois de um encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o que diz Filipenses 4:7. Quando Paulo escreveu isso aí, Paulo estava preso. Então, todas essas referências, elas nos mostram que Jesus Cristo realmente esteve aqui na terra em missão de paz. De difundir a paz, de dar a paz a toda a terra, a toda a humanidade. E 1 João 3:1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, primeiro, Jesus Cristo ele veio estabelecer, né? Ele veio restabelecer a nossa paz com Deus. Foi isso que Cristo veio fazer. A Bíblia nos diz que no Éden houve uma separação. E que só um pecado faz separação entre o homem e Deus. E que se por um pecado veio a perdição para toda a humanidade através de um homem, por um homem também seria expiado todos os pecados da humanidade. Então, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e foi pelas pisaduras do Senhor Jesus que nós fomos sarados. E hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, não mais criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E o seu infinito amor foi para isso. Então, o pecado nos separou, quebrando o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele foi restituído em Cristo Jesus. Queridos, a autora diz o seguinte, que nós estávamos em guerras, éramos hostis, rebelados contra Deus. E nenhum dos nossos esforços próprios poderia restaurar o relacionamento que foi quebrado com o Pai ali no Éden. Entretanto, porque Jesus é um rei justo, santo, puro, Jesus Cristo ele nos justificou diante do Senhor, recebendo o castigo, a ira que deveria ser derramada sobre mim e sobre você, foi levada sobre Cristo ali da cruz do Calvário. E agora, reconciliados, nós fomos promovidos à condição de filhos de Deus. É isso que o versículo diz aí. E que diferença faz na prática, na sua vida, estar em paz com Deus? Que diferença isso poderia fazer na sua vida? Você aproveita o privilégio de se relacionar com Deus como Pai? Não apenas como Criador, mas como Pai que dispensa tempo, que reserva tempo para estar sós com você, para instruir, para orientar, para consolar, para conceder e satisfazer as suas vontades. Então, você tira proveito desse Deus Pai, desse Deus que está ao nosso lado como Pai. Então, Jesus Cristo abriu um caminho novo e um vivo caminho em direção a Deus. Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter livre acesso ao Pai. E muitas vezes não andamos por esse caminho.
Muitas vezes não trilhamos pelos caminhos que o Senhor tem nos orientado a trilhar, mas queremos viver independentes, como se ainda fôssemos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus faz a vontade de Deus, ouve os mandamentos do Senhor. E aí a autora pergunta e nos coloca uma reflexão. Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu relacionamento com esse Pai Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você? Como está o seu relacionamento com Deus? Em segundo lugar, Jesus Cristo ele trouxe a paz de Deus. Deus é resultado, a paz de Deus é resultado de estarmos em paz com Deus. Eu só posso ter a paz de Deus, que o Espírito Santo de Deus é capaz de me dar, se eu estiver em sintonia com Deus. Se eu estiver em mim, estou com um pouquinho de sono. Se eu tiver em mim esse Espírito Santo maravilhoso que é capaz de nos conceder paz. Por isso nós somos aceitos, porque Deus habita em nós. Nós não precisamos mais temer qualquer que seja o que vier nos acontecer, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A paz de Deus é um comportamento ativo da nossa parte diante do caos. Ter paz é um comportamento ativo da nossa causa diante do caos, em meio ao caos. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4, 7 e Romanos 12, 2, que diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. E Romanos 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é guardada em nossa mente e em nossos corações em meio às aflições da vida. É isso que Filipenses está dizendo. Olha, é uma paz que excede a todo entendimento. Quem não tem não é capaz de compreendê-la, de entender. Então, estar em paz com Deus não significa nem nos garante isenção, queridos, de adversidades, isenção de problemas. Estar em paz com Deus e ter a paz de Deus no coração não significa estar isento de problemas, apenas que Deus está no controle da situação, Deus está no controle de tudo. Apenas é a certeza que nós temos de que Deus está no controle de todas as coisas. Então a paz de Deus leva-nos a viver crendo que Deus ele é soberano, que Ele é Senhor e que nada escapa aos seus olhos e à sua vontade. E a vontade do Senhor é como Paulo diz ali à igreja de Romanos, é boa, agradável e perfeita. É boa, agradável e perfeita. E nós só iremos compreender isso quando nós renovarmos os nossos pensamentos, quando nós não nos conformarmos com o mundo em que nós nos encontramos, mas transformarmos esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Então, a palavra Shalom, que traduzimos para paz, que traduzido significa paz, tem um significado muito mais abrangente para os judeus, porque a palavra Shalom, ela tem suas raízes de um sentido de plenitude, de integridade. Sabe aquele sentimento que tudo parece que está no devido lugar, que tudo funciona como deveria funcionar, que tudo está perfeito? Então, isso é estar em paz, né? Mas você pode olhar à sua volta e olhar para as circunstâncias, para as tempestades nas quais você está inserida e você imaginar assim, meu Deus, o meu barco vai sucumbir, meu Deus, eu não vou suportar diante das adversidades. Mas aí, se você tiver um olhar atento, você vai ver que Cristo está na polpa do barco, que Cristo está ali no controle
da embarcação da sua vida, que Deus está no controle de todas as coisas. E quando passamos a ter essa percepção, quando nós passamos a ter esse entendimento, nós vamos entender que a palavra de Deus, que Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que muitas vezes eu não concorde, mesmo que muitas vezes eu discorde daquilo que Deus reservou para a minha vida. Então, ter paz não significa estar isentos de problemas, mas é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, por maiores que sejam os vendavais e as ondas da vida. Então você pode olhar para a sua vida, para as circunstâncias ao seu redor e pensar que está tudo um caos, que nada está no lugar, que tudo está fora do lugar. E ainda assim nós vamos enfrentar mares revoltos, mas também desfrutarmos de uma paz que nenhuma tempestade, nenhuma circunstância, nenhum ser humano, nenhuma luta nesta terra é capaz de tirar, que é a paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento. E essa paz, ela é oriunda do fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. E em Cristo nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, em Cristo, tudo está no lugar que deveria estar. Tudo está funcionando como deveria funcionar, porque Jesus Cristo em breve vai voltar para levar a sua igreja. Então, Efésios 2:19 e Apocalipse 5:6 diz assim: Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Aí Apocalipse 5:6 diz: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para ele e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém, amém e amém. O nosso rei veio, ele desceu ao mais baixo nível, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, a fim de nos elevar, queridos, a um nível mais alto, a um nível de sermos chamados filhos de Deus e agora pertencentes à família de Deus. Deus já nos amava quando éramos pecadores, Ele nos amou, Ele lavou dos nossos pecados, Ele lavou o seu sangue, com o seu sangue os nossos pecados. Ele nos constituiu reis e sacerdotes, é isso que Apocalipse diz, que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então Deus nos constituiu sacerdotes. E Ele nos deu paz. Quem poderia então roubar essa paz? Além disso, seria possível haver vento forte o suficiente para tirar uma paz que só Jesus Cristo pode dar? Não. Nós vimos aqui que a paz de Deus ela excede a todo entendimento. Então Cristo nos deixou a sua paz e Ele não irá tomar a sua paz de volta, mesmo diante de todo o caos, de toda a tempestade que você possa estar vendo pelos olhos nus. Porque eu costumo dizer que nós precisamos colocar a lente de contato do Senhor Jesus e passar a vislumbrar as coisas com olhos espirituais. Então, queridos, a autora diz o seguinte aqui: não deixe nenhum ladrão roubar a paz que se estabelece no seu coração. Peça ao Senhor ajuda para manter os ladrões, os roubadores de paz afastados da sua vida e da sua família. Sempre
seja um agente de paz, né? Seja sempre um agente de paz, um propagador da paz. Seja como uma mulher pacificadora, que ajuda as outras a se reconciliarem com Deus, a viver em paz com Deus e com o seu próximo. Vamos ser, queridos, aquela mulher que resolve os problemas com mansidão e não que causa problemas. Vamos ser servos que exala, que espalha o perfume de Cristo, o perfume da paz. Sejamos mais Abigail e menos Nabal, né? A gente vai ver que Nabal, ele responde grosseiramente a Davi, e Davi em seu coração formou o intento de matar Nabal e toda a sua família. Mas a gente vai ver que a intervenção sábia de Abigail, mulher de Nabal, foi suficiente. A gente vai ver isso aí em 1 Samuel capítulo 25. Foi suficiente, Abigail foi suficientemente sábia no Senhor para contornar aquela situação e promover a paz no seu lar e conservar com isso a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos. Então, bem-aventurado, é isso que a Bíblia nos diz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Cristo prometeu que os pacificadores, queridos, seriam chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, nós somos, por consequência, pacificadores, porque herdamos do Senhor Jesus, herdamos do Rei dos Reis a paz. Recebemos a paz, recebemos como um presente, como uma dádiva de Deus. E é isso que nós devemos multiplicar, essa paz. Então, Cristo prometeu que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Então, leve paz aos corações, não desespero. Leve harmonia. Por onde você estiver, semeie a paz e ajude, né, a confirmar, ajude as pessoas que estão ao seu redor a confirmarem esse amor para com Deus e aceitá-lo como único, eterno e suficiente Salvador, e guardar nos seus corações esse amor que só Jesus Cristo pode dar, essa paz que só Deus pode dar, que excede a todo entendimento. Então, o versículo que eu deixo para você guardar no coração está em João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por mais agitado que esteja o seu coração, nesse instante, lembre-se que Deus nos deu a paz. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é sabermos que não é estarmos de braços cruzados, sendo pacificadores, recebendo de mão beijada aquilo que Deus nos dá, sem distribuí-lo. Não é a paz que Deus, que excede a todo entendimento, não é ficarmos na inatividade, mas trabalharmos, vivermos, compreendermos que mesmo diante do caos que parece estar a nossa vida, mesmo diante das tempestades que assolam nossa vida, Deus está no controle dela. E se Deus está no controle, tudo vai bem. Se Deus está no controle, tudo vai bem. Então, a nossa oração hoje é que, se o seu coração está agitado, que Deus lhe dê paz, que Deus faça transbordar em seu coração a paz, que você não, de forma alguma, fique atemorizado diante das circunstâncias que o rodeiam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz, tranquilidade na sua presença, em nome de Jesus. E muito obrigada a você, obrigada mesmo, a você que nos assiste. Obrigada a você que se inscreveu no canal. Olha, estamos com bastante inscritos, porque graças a Deus, glória a Deus, você se inscreveu. Mas se você não se inscreveu ainda, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha com outras pessoas, para que a palavra de Deus esteja chegando aos 4 cantos da terra, e que essa paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja superabundando nos corações da humanidade. Um beijo e um cheiro no seu coração.